entrevista desta noite trata de meio ambiente, com a advogada, professora e ambientalista Luciane Martins de Araújo. No bloco anterior a gente falava sobre código florestal, que na verdade não é essa a expressão correta. Você queria complementar, por favor? A gente chama mais de lei florestal porque existiu sim essa quebra, como eu disse, em termos de proteção ambiental. Só que quando eu falo, o que essa bancada ruralista que está promovendo toda essa alteração, ela está trabalhando contra ela mesma. Quando saiu a lei em 2012, eu falava, gente, essa aqui é a famosa lei tiro no pé. Por que tiro no pé? Porque se você flexibiliza o que seja a reserva legal e principalmente a área de preservação, que é permanente, nos cursos d'água ou nas encostas, topos de morro, que é o que é a área de preservação permanente, você reduz água. Bom, a vegetação, evidentemente, no curso d'água, ela tem uma função de proteção daquilo ali, do recurso hídrico. Por quê? Porque senão ele vai evaporar, certo? Então, você tira essa proteção de forma ilegal e depois vem uma lei e chancela. Não, você vai continuar poder usando, porque assim, tem o programa de regularização ambiental, mas é um trecho, um percentual muito menor do que seria o necessário para recompor essas áreas. Então, o que acontece? Eu estou perdendo em termos hídricos e o produtor precisa de água, certo? Então, assim, tudo isso que a gente está falando é interessante a curto prazo, mas se a gente for falar em preocupação com sustentabilidade, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, aí a coisa já muda de figura. E me parece que a atual composição do Congresso Nacional não tem essa preocupação para frente. Estão preocupados com agora, o que é interessante para eles. Professora, por que os Estados Unidos, berço da Revolução Verde, desse modelo do agronegócio, consegue ser o país maior produtor de alimentos orgânicos e o maior consumidor desses alimentos no mundo, sendo berço dessas ideias e das multinacionais que aqui no Brasil tem toda esta problemática aí? É interessante isso, se a gente for pensar em termos de dominação, Quem efetivamente comanda esses grandes governos são as empresas, Então, o que é bom para o país deles, eles sabem comandar, Então, olha, o consumo de orgânico é melhor para a saúde do americano, eles preservam isso muito, então a gente vai consumir. Agora, as maiores multinacionais, estão também sediadas ali, mas elas vêm causar o estrago aqui, principalmente nos países tropicais, que é lógico que tem uma possibilidade de uma produção maior, mas também tem uma incidência maior de praga. Então eu preciso disso. Tem eu acho que foi o ano atrasado, ganhou um filme no FICA, que é muito interessante, que mostra justamente isso, mas no caso não é Estados Unidos, é a União Europeia. Chama-se Transgenic War, que é justamente essa guerra dos transgênicos, onde a União Europeia não aceita os transgênicos, mas importa de países como a Argentina, e a gente sabe, aquela conversa que se falava dos transgênicos, a lei de 2005, olha, a gente vai aprovar os transgênicos porque a gente vai ter uma redução de agrotóxicos. O que aconteceu, Emerson, nesse período? A gente aumentou enormemente o consumo, certo? E, pior do que isso, tornamos o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Então, assim, o que eles não querem para eles, eles jogam para cá. Então, é lógico que a gente tem uma incidência muito maior de problemas de intoxicação, isso comprovado. Então, contra esse projeto de lei, que é a PL do veneno, tem gente de peso, a própria ONU se manifestando contra. Então, tem uma carta dirigida ao ministro das Relações Exteriores e ao presidente da Câmara dos Deputados, falando os motivos, e motivos com respaldo científico, da preocupação da ONU em relação à aprovação desse projeto de lei no Brasil. Então, a gente tem a Fiocruz, tem o Instituto Nacional do Câncer, o Ministério do Trabalho, certo? Então, o IBAMA, quer dizer, você Anvisa, está citando órgãos públicos, isso, que estão preocupados com essa situação. Então, assim, eu acho que falta, por parte de nós, enquanto cidadãos, a gente ter essa visão de que, opa, peraí, está acontecendo um problema sério
E o que a gente pode fazer? Né? Nós estamos num ano eleitoral, que é importante a gente falar disso. E, só lembrando, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou, olha, em que pese tenha sido aprovado numa das subseções lá, esse projeto só vai entrar depois das eleições para ser votado. Adivinha por quê? Evidentemente, se eles votam antes, vai ter sim uma rejeição muito maior da população. Mas depois que já tiver sido eleito, reeleito, vai ganhar mais. A questão que eu levantaria é o seguinte: o próprio ministro Blairo Maggi, ele disse que 200 milhões de toneladas de grãos, produção do Brasil, mais de 200 milhões, é impossível produzir isso sem o uso de agrotóxicos e que o agronegócio é obrigado a usar. Aí eu queria ver com a senhora o seguinte: é possível rever esse modelo de produção? A gente precisa rever urgentemente, mas não é com essa atual estrutura que eles estão querendo nos impor, alterando essas leis. Porque, no atual modelo de produção, e assim, é lógico que isso tem um peso muito grande, o nosso PIB, nesses últimos anos, ele não esteve pior em função do agronegócio, em função da exportação, mas a gente tem que ter isso em mente. Né? A gente está produzindo no Brasil para os Estados Unidos, né, Emerson? Para eles consumirem para a União Europeia naquilo que os interessa, não necessariamente o consumo humano. Mas aí eles compram o nosso alimento com agrotóxico também. Sim, mas na maioria das vezes isso é utilizado para outras finalidades. Por exemplo? Certo? Ração animal, certo? Então, assim, eles não necessariamente isso vai ser para consumo humano. Né? Por quê? Porque eles têm essa preocupação. Quer dizer, pode não ser que direto, a gente esteja consumindo aqui a mesma coisa que animais consomem lá no hemisfério norte. Sim, então assim, quando a gente pensa nesse sentido, se a gente for falar nas atuais formas de produção do Brasil, que a gente tem monoculturas de grandes extensões, evidentemente que não tem saída. A gente precisa reformular essa forma de produção, né? Porque se a gente for pensar, por que eu preciso tanto de agrotóxico? Porque eu tenho uma monocultura, eu tenho um tipo só de cultura e uma praga vai desenvolver assim grandemente. Praga não chama praga à toa, certo? Ela ali vai ser um mar de rosas para ela. Agora, à medida que a gente vai intercalando culturas, você faz com que essa praga perca força. Então, a gente tem outros mecanismos, Moacir, que podem sim ir sendo trocados, que são altamente produtivos, certo? E que a gente pode ter sim uma redução na utilização de agrotóxicos. A gente não pode falar, o Brasil hoje depende de agrotóxicos. E depende. Na opinião da senhora, em quanto tempo isso poderia ocorrer? Levando em conta aí o atual modelo de produção e também as questões ambientais, né? O Brasil, a gente percebe que não é muito focado em preservação. Tanto é que tem o Rio Meia Ponte aqui em Goiânia, a gente sabe que não tem uma iniciativa que realmente reverta o quadro. A gente não tem nem na questão do Meia Ponte, nem efetivamente uma política pública efetiva para falar, olha, nós estamos ou não em racionamento. É uma questão que a gente tem que enfrentar. A questão, assim, prazo, isso tudo depende da boa vontade dos nossos governantes. As políticas ambientais que estão sendo traçadas atualmente, e a revista a Nature Climate Change fala em relação a isso, a atual política ambiental no Brasil será responsável por um grande prejuízo no futuro, em termos climáticos. Porque, evidentemente, a gente tem que tratar disso também. Se a gente está falando de agricultura, desmatamento, água, agrotóxicos, a gente tem que falar também de mudanças climáticas. Então, nós vamos sofrer um prejuízo muito grande em relação a essas mudanças climáticas, e o Brasil tem compromisso que ele deveria estar observando, e não está. Então, assim, essa pesquisa fala justamente disso, a gente está ampliando o nosso problema em termos ambientais. Então, você falar assim, qual que seria o prazo? Isso é um prazo que a gente precisaria de uma política que estimulasse outras formas de proteção, agricultura, pecuária e floresta, que você vai intercalando ali, você reduz já a quantidade, falar assim, o Brasil vai ficar livre de agrotóxicos em X anos. Isso aí eu não tenho essa bola de cristal, mas que é possível e
não imagino que num espaço de tempo tem uma muito pergunta grande. de um telespectador que eu acho que tem relação com isso. Olha só, apostar em pesquisa tecnológica para aperfeiçoar as plantações seria o futuro do agronegócio? A pergunta do Silvano Pereira, de Anápolis. Sim, a gente tem algumas questões da Embrapa hoje que tem pego em termos até do que seja político e do que seja científico, mas a Embrapa ela faz pesquisas extremamente importantes para a gente poder avançar em termos tecnológicos com uma redução na utilização de agrotóxicos e também de transgênicos, outras formas de plantio, né? Então, eles estão desenvolvendo, quando a gente fala em mudanças climáticas, um tipo de café que é mais resistente ao calor e também exige menos água, né? Então, para a gente poder se adaptar a essa realidade, não aqui para o estado de Goiás, para onde o nosso café é bom, que é na serra ali de Minas Gerais. Então, assim, já pensando que a gente está sim numa crescente de aumento da temperatura. Então a gente tem tecnologias, a gente tem conhecimento, né? A própria Revolução Verde que o Emerson trouxe, a gente saiu daquele risco de falar, olha, a população vai passar fome, né? Que existia. Por quê? Porque aumentou grandemente a produção. Então, existem mecanismos hoje que a gente pode falar, a gente pode aumentar a produção sem desmatar mais, que era uma das questões que foi discutido muito quando do projeto de lei, dessa lei florestal aprovada em 2012, né? Não, precisamos ampliar a área de produção porque a gente precisa de alimentar o mundo, né? A gente hoje tem mecanismos que vão exigir menos espaço com uma tecnologia que aumente também a produção. Perfeitamente. Vamos então para mais um intervalo. O Roda de Entrevista trata de meio ambiente hoje. Se você tiver alguma pergunta, o telefone está aí na tela, 996734567. Voltamos em instantes.